Olá! O tema deste nosso encontro é a sociedade e cultura escrita. Esta sociedade em que nós vivemos, eu, vocês, seus familiares, as pessoas, este lugar em que nós estamos e que é cercado de objetos de escrita. No clipe que acabamos de ver, vocês terão percebido que as pessoas usam a escrita para muitas coisas, para fazer coisas. A escrita faz parte do cotidiano dessa sociedade e da vida de cada um de nós. Por isso, para poder estudar esta questão, para poder pensar e compreender melhor as formas como se dão as relações entre cultura escrita e sociedade, entre o uso da escrita pelas pessoas na sociedade, é que se desenvolveu um conceito novo e bastante importante e que nós chamamos de letramento. Uma palavra que ainda praticamente não está nos dicionários, ou não está na maioria dos dicionários, mas que já está no cotidiano da escola e contribui bastante para estabelecer as diretrizes pedagógicas da atividade escolar. Vamos então pedir auxílio para o primeiro dicionário brasileiro que incorporou esta palavra em seu léxico, o Dicionário Wise da Língua Portuguesa. Letramento, conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito. A definição que acabamos de ouvir, dada pelo dicionarista Wise, é bastante genérica, como cabe a um dicionário. Mas ela nos traz duas pistas muito importantes para entendermos o conceito de letramento. A ideia de conjunto de práticas e a ideia de uso. Vejam, portanto, que a questão fundamental aqui não é de um conhecimento abstrato sobre a escrita, não é um conhecimento meramente formal de que letra combina com que letra tem cada som, como é que se dá a estrutura da frase e assim por diante. Não. Trata-se de um conhecimento operacional. E conhecimento operacional por quê? Porque o que está em questão é aquilo que as pessoas fazem nas suas vidas, usando a escrita como elemento de mediação. Por exemplo, uma pessoa pode cozinhar e, ao cozinhar, usar uma receita. Ela pode tomar um remédio e usar a bula de remédio. Ela pode precisar telefonar para alguém e usar um catálogo de telefone. Ela pode precisar comunicar-se com alguém e usar de cartas ou, se possível, de e-mails e assim por diante. Ela pode precisar ou querer informar-se e aí então utilizar o jornal, a revista, um livro e assim por diante. Veja, estamos falando de fazer coisas com a escrita e esta é a ideia fundamental que nós devemos guardar quando pensamos no conceito de letramento. A escrita, portanto, faz parte da nossa vida de uma maneira muito, muito intensa. Talvez muito mais intensa até do que nós estamos acostumados a pensar. De fato, ela faz parte da nossa vida até quando ela aparentemente não está presente. E faz parte da vida também daqueles que não usam ou pouco usam a escrita. Isto porque, de fato, nós vivemos numa sociedade de escrita, numa sociedade de cultura escrita. E não seria nenhum absurdo dizer que nós temos a vida escrita. A vida escrita é um conceito que quer trazer a ideia de que todas as coisas que nós fazemos numa sociedade de cultura escrita, direta ou indiretamente, estão mediadas por esta relação que estabelecemos com os objetos escritos, com os textos escritos, com os conhecimentos escritos e assim por diante. É, portanto, um conceito muito amplo e que identifica um modo de ser na sociedade, um modo da sociedade organizar-se nas suas atividades gerais, nas suas formas de pensar, nas suas leis e assim por diante. Não quer dizer que necessariamente em todas as atividades nós tenhamos que usar diretamente a escrita, seja lendo ou escrevendo, mas sim que mesmo coisas que nós fazemos sem aparentemente usar a escrita, de fato nós estamos inscritos. Tomemos um primeiro exemplo, de 4 que examinaremos nesse momento. A geografia escrita. A cidade é uma
escrita. Vocês já observaram como os prédios em que vivemos são geométricos? Vocês já observaram como as ruas são delineadas de forma geográfica? Como os cruzamentos são todos eles montados dentro de uma estrutura que está subjacente a um pensamento, a um modo de observar e perceber o espaço escrito, desenhado no papel? É certo, as cidades existem antes da escrita. A escrita se impôs às cidades, determinou a lógica das cidades. Também os rios. Os canais que atravessam as cidades são grandes linhas retas, organizadas e distribuídas em função do funcionamento urbano e das necessidades da vida na cidade. A cidade é uma escrita. E também o tempo medido, o tempo organizado, pensado, percebido, não em função dos fenômenos naturais, o sol, a lua, o dia, a noite, a tarde, a chuva. Não. Isto faz parte da nossa vida e, de alguma maneira, nós estamos envolvidos com todas essas manifestações da vida espontânea, da vida em natureza. Mas, de fato, o tempo na nossa vida, o tempo que nós experimentamos no nosso cotidiano é outro. É o tempo que está nos relógios. Observe, o tempo dos relógios, dividido em horas, minutos, segundos, décimos de segundos, centésimos de segundo, milésimos de segundo, e hoje, em função de algumas atividades técnicas e científicas, de milionésimos de segundo, é um tempo calculado na lógica matemática. É um tempo esquadrinhado, dividido em pedacinhos precisos e exatos e que se aparece para nós desta maneira, se põe para nós nesta lógica. A hora em que acordamos, a hora em que deitamos, a hora de alimentarmos, é calculada nessa abstração de tempo e nesta lógica de presente, passado e futuro que cabe na conta matemática. Este é um tempo escrito e nós, desde criança, somos educados a pensar o tempo nesta relação. Mas há um terceiro exemplo muito interessante que vale a pena refletir sobre ele. Não apenas nós temos o espaço escrito, não apenas temos o tempo medido, que é uma forma de também ser escrito, como temos cada um de nós, a pessoa registrada. Veja, quando um de nós quer pensar sobre si, fala eu sou eu vivo, eu nasço, eu morro, é a nossa subjetividade. Mas neste raciocínio que nós vimos desenvolvendo, observe que uma pessoa não é uma pessoa se ela também não estiver na lógica da escrita. Uma pessoa não existe se ela não tiver certidão de nascimento. Ela não morre se ela não tiver certidão de óbito. Ela não pode viajar se ela não tiver carteira de identidade. Ela não pode comprar se ela não mostrar quem é documentalmente. Você vai a um lugar e a pessoa diz assim, quem é você? Você diz, eu sou eu. E a pessoa fala, você é você? Prova que você é você. E como é que uma pessoa pode provar que ela é ela? Através de um documento escrito, registrado, que diz, eu sou eu. Sem esta documentação, sem essa inscrição na ordem social, as pessoas não existem. E isto traz consequências bastante significativas para a vida social e para cada um de nós. Vejam, os programas sociais do governo. Para poder receber a Bolsa Família, uma pessoa tem de ter certidão de nascimento. E aproximadamente 20% das crianças nordestinas ainda hoje não têm certidão de nascimento. Sem certidão de óbito e sem o registro de que uma pessoa está morta, alguém pode continuar recebendo um benefício que já não deveria ser fornecido. Ou então, alguém pode não ter a transferência de uma propriedade que lhe cabe como direito de herança. São dois exemplos simples. Haveria muitos outros exemplos.
o mais banal e o mais importante ao mesmo tempo, é aquele que diz respeito ao trabalho. Sem carteira de trabalho, a pessoa tem a sua situação profissional bastante prejudicada. Muitas vezes não pode trabalhar. E quando pode trabalhar, não tem garantias de emprego, não tem aposentadoria, não tem garantias de seguro de saúde, enfim, tem uma série de prejuízos para a sua vida prática, para a sua vida real. O quarto exemplo que nos interessa chamar a atenção aqui é aquele que diz respeito às atividades de todo dia, as atividades da vida diária e a forma como a vida se organiza no seu cotidiano. O que nós poderíamos chamar de cotidiano disciplinado, de disciplina, estabelecimento de regras, normas, condutas a serem seguidas com maior ou menor consciência pelas pessoas que vivem nesta sociedade. Estas regras, normas, condutas estão inscritas e escritas de diferentes formas nos lugares sociais mais variados, nos espaços sociais mais variados. A forma mais evidente de inscrição e escrita dessas normas são as leis que estão nos códigos legais, que estão na Constituição do país e assim por diante, que determinam uma série de possibilidades de vida e de possibilidades de ação e de impedimentos, de proibições que de coisas que nós não podemos fazer. Um exemplo talvez gritante, evidente para nós é: eu não posso sair por aí e matando pessoas. Bom, não poderia de qualquer jeito por uma questão ética, mas independentemente do problema ético, religioso, moral, de agredir alguém, existe uma lei escrita que impede as pessoas de fazerem isso. Há outros tipos de leis que não são tão escritas, ou melhor, não são tão categoricamente definidas como lei, mas como normas de conduta, como os manuais de etiqueta, que escrevem as formas como uma pessoa deve agir num ambiente social, numa festa, num casamento, numa recepção e assim por diante. Veja que, de alguma forma, todos os nossos comportamentos estão, de alguma maneira, escritos e supõem uma lógica escrita. Mas também as formas de caminhar, os lugares para onde ir, o fazer o trabalho, o fazer o estudo, o fazer o cotidiano, o escovar dentes, o montar um aparelho em casa, a forma de educar os filhos, a forma de dar condolências ou dizer um momento de alegria, uma comemoração para alguém, são formas escritas, são fórmulas relativamente prontas. E por isso mesmo podemos até comprar cartões de felicitações, de condolências, ou o que seja, numa banca de jornal ou numa livraria. Enfim, este conjunto de exemplos, que são exemplos que mostram ações cotidianas em que a escrita não necessariamente aparece imediatamente, que mostram o espaço em que vivemos sem que necessariamente tenhamos que ver letras, ainda que vejamos muitas letras em outdoors, em placas, etc., que tem a ver com a forma de organizar o tempo e que tem a ver com a própria identidade das pessoas, caracterizam isto que aqui nós chamamos de a vida escrita e que, obviamente, está relacionada ao nosso tema mais geral, a sociedade de cultura escrita. Dando continuidade à nossa reflexão, vamos falar sobre escrita e organização social. Para poder perceber melhor esta sociedade escrita, caberia uma pergunta bastante interessante. Como é que a escrita surgiu na sociedade e como é que ela contribuiu para que a sociedade fosse o que fosse? Muito frequentemente, inclusive em livros escolares, se manifesta a ideia de que a origem da escrita está associada à necessidade da comunicação à distância. Bom, é verdade que a escrita se presta muito bem a isso, uma vez que o texto no papel é perene e permite ser transportado de um lado ao outro, desta forma permitindo que duas pessoas se comuniquem, conversem entre si, sem estarem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Mas, de fato, a origem da escrita, a emergência da escrita na
sociedade ocidental e nas sociedades humanas se deu por outra razão, muito mais relacionada à complexificação das relações sociais, fundamentalmente das relações de poder, de produção e de consumo, de comércio, de armazenamento, enfim, das mudanças nas formas de produção e de organização social. Por isso mesmo, podemos dizer que a escrita guarda uma estreita relação com o controle da produção, comércio e administração da sociedade. Por quê? Bom, nos dias de hoje, qualquer um de nós é capaz de perceber isto facilmente, observando o funcionamento, digamos, de uma indústria, de uma empresa, de um comércio. Essas indústrias, essas empresas, elas têm estoques e elas têm que controlar esses estoques. E o controle desses estoques se faz através da escrita. E também em casa. Seja controlando e anotando o que temos e o que não temos, seja realizando listas de coisas que nos faltam e que precisamos comprar, de alguma maneira nós usamos a escrita para controlar essas coisas que estão no nosso dia a dia. Pode ser que a mesma coisa acontece no começo das sociedades modernas, aproximadamente 7, 8 mil anos atrás. O fato é que, à medida em que as sociedades foram se tornando mais complexas, aumentando a produção, aumentando o comércio e, acima de tudo, diferenciando as funções sociais e diferenciando as relações de poder, a escrita foi se tornando uma necessidade exatamente para isso, para controlar a produção, a atividade comercial e a atividade social. Se não bastasse este controle, haveria um outro controle necessário igualmente importante, o controle do poder. Um poder que não poderia mais manifestar-se apenas pela presença física da liderança, mas através de um código de lei que instituísse esta ordem e que garantisse a estas pessoas que estão no poder o exercício pleno do poder. E, finalmente, se ela contribui no comércio e contribui também nas relações de poder, ela ainda terá uma contribuição bastante significativa para a relação, que neste momento se faz de forma muito íntima, entre a atividade religiosa e a atividade de liderança, de poder, como eu vinha me referindo até aqui. Isto é, o texto escrito, dado um pouco o seu caráter mítico, mágico, de permanência do que se diz, ele acaba se prestando muito também ao desenvolvimento das organizações religiosas. Além deste ponto, nós temos um outro aspecto a considerar: a escrita atuando como normatização da vida social. Está diretamente relacionado ao ponto anterior a que nós nos referimos, a questão do poder. Mas aqui diz respeito àquilo que para cada um é determinado e estabelecido como possível. Utilizar a escrita para esta normatização da vida era uma forma de garantir o funcionamento orgânico das sociedades, garantir que a cada um coubesse o que lhe fosse de direito ou que lhe fosse atribuído em função dos valores, em função dos modos de vida daquele grupo social. Isto ocorre tanto na civilização ocidental como em outras civilizações, como as chamadas civilizações orientais, que também usaram bastante a escrita. E, finalmente, um terceiro aspecto a considerar é o registro da produção intelectual. Não se pode dizer que esta tenha sido a principal razão de surgimento da escrita, que a escrita tenha nascido porque havia uma enorme produção artística, uma enorme produção científica e que precisava ser registrada. Mas o fato é que, uma vez criada a escrita, ou no próprio processo de criação da escrita, foi-se percebendo o poder que ela tinha, e isso muito contribuiu para o desenvolvimento da produção intelectual como próprio registro desta produção. O que estou aqui chamando de produção intelectual são as artes, a cultura, principalmente a literatura, o teatro, a filosofia, a ciência,
a ética, o pensamento religioso, o pensamento legal, enfim, o conjunto de reflexões e produções de cultura e de pensamento que as sociedades foram desenvolvendo e que achavam importante, de alguma maneira, registrar até para transmitir para outras gerações. Isto, de fato, ocorreu e ocorreu de forma muito intensa. Vejam que muito do que sabemos sobre as culturas antigas, aliás, nem tão antigas assim, muito do que sabemos sobre a cultura greco-romana, por exemplo, resulta desta intensa tarefa de produzir documentos que garantissem a sobrevivência desta produção intelectual. É, portanto, algo que teve um efeito muito significativo na cultura social. Assim como, evidentemente, em função disso, passou a ocorrer o desenvolvimento das formas diversas de comunicação à distância. A comunicação à distância, portanto, diferentemente do que creem alguns ou que se divulgam em alguns livros, é marcadamente uma consequência do surgimento da escrita e não a origem da escrita. Bom, o que é certo é que um instrumento tão poderoso e que teve tamanha influência na organização social, certamente deveria ter gerado e gerou mesmo, uma gama bastante diferenciada de produtos. De fato, nós podemos dizer que, em consequência desta presença da escrita na sociedade, nós temos uma série de objetos, atividades e lugares da escrita. Este é um tópico bastante significativo, bastante importante para nós podermos avançar na nossa reflexão sobre cultura escrita, vida escrita e letramento, que são as três questões centrais do nosso encontro de hoje e que nos permitem pensar a vida escrita de uma maneira um pouco distinta do que talvez tradicionalmente tem sido pensado. Vamos então conversar um pouquinho sobre essas questões. Inicialmente, falemos dos produtos de escrita. Produtos de escrita. Qual é a ideia? A ideia é que, em função da escrita, se geram produtos que chegam até nós. Bom, são diferentes tipos de produtos com diferentes funções relacionadas àquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, aquilo que produzimos, aquilo que vivemos. O primeiro tipo de produto é aquele que pode ser chamado da produção individual, ou seja, as coisas que nós, escrevendo, produzimos. Cartas, diários, cadernos, listas, bilhetes, convites, enfim, é uma série de pequenos textos que produzimos no nosso cotidiano. Algumas pessoas produzem até textos mais sofisticados, e a característica fundamental desses textos é a sua unicidade. Isto é, eles são únicos, eles não são reproduzíveis e têm uma finalidade específica em função daquela produção. É claro que existe uma produção industrial por trás disso, que é a indústria do papel, a indústria do lápis, da caneta, da borracha, e nós falaremos disso daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, é compreender que é um conjunto de produtos de escrita que são da ordem do individual, portanto, da ordem do único. Há um segundo conjunto de produtos bastante diferente desses, que são exatamente aqueles que são produzidos já num plano industrial e que, de maneira geral, para a grande maioria das pessoas, são dados a ler. O mais comum, talvez o mais significativo e mais importante desses produtos, seja o livro. Não é nem o mais usado, nem necessariamente o mais lido, mas é o mais significativo na nossa cultura. Além do livro, nós temos a revista, o jornal, nós temos o panfleto, o folheto, as filipetas, os cartazes, enfim. Toda esta produção que se faz em grande quantidade, pode variar para aqui e para ali, desde algumas centenas até milhões, e que são distribuídos no tecido social e são adquiridos ou recebidos gratuitamente, conforme o caso, pelas pessoas. São, portanto, produtos reproduzidos em grande quantidade e caracterizam uma sociedade como a nossa, bastante mediada pelo escrito. É certo que atualmente há outros instrumentos que não são propriamente do
plano gráfico, do plano do impresso, que podem ser chamados também de produtos reproduzidos em grande quantidade, como os textos televisivos, os textos radiodifundidos, os textos transmitidos por meio eletrônico de computador, de telefonia celular e assim por diante, e que certamente estarão modificando o panorama da produção cultural e intelectual da nossa cultura, mas que mantém a mesma lógica de algo que é produzido para ser lido e reproduzido em grande quantidade. E um terceiro tipo, que tanto pode ser reproduzido em grande quantidade ou pode ser único, é aquele tipo de produto escrito que tem a marca institucional do Estado. Isto é, são coisas que são validadas e são reais em função da ação do Estado. A mais conhecida dessas coisas, o produto mais desejado, num certo sentido, é o dinheiro. O dinheiro é uma forma de escrita, é um papel que traz um texto escrito com valor determinado de face. E assim como o dinheiro, você podia pensar em muitas outras produções de Estado. E no plano do ponto de vista individual, não é, estão os documentos, também controlados pelo Estado, mas aí únicos. É claro que são muitos os documentos, mas diferentemente do dinheiro, que são todos iguais, no caso dos documentos, cada um é cada um. Temos, portanto, 3 ordens de organização dos produtos de escrita. Aqueles que são dados diretamente pela indústria, aqueles que resultam da produção individual de cada um de nós e, finalmente, aqueles que são da ordem institucional do Estado. Muito bem. A questão que se coloca para a gente agora é, além disso, que outros produtos, que outras marcas a escrita põe na vida da gente em sociedade? Além deste ponto, nós temos um outro aspecto a considerar: profissões associadas à produção escrita. Profissões que foram criadas e inventadas em função do desenvolvimento social e das demandas que a sociedade fazia por objetos de escrita e por produtos de escrita e, portanto, teria pessoas que precisariam fazer esses produtos. Talvez uma das mais antigas dessas pessoas, dessas profissões, seja a profissão do escriba, alguém cuja razão de ser, cujo trabalho era exatamente o de escrever aquilo que lhe era determinado pelo Estado, pelos reis, pelos sacerdotes, e que no momento em que poucas pessoas sabiam ler e escrever. O escriba é, portanto, um tipo de profissão ligada ao registro da escrita. Da mesma ordem, da ordem do registro da escrita, ou do registro da reprodução da escrita, nós poderíamos incluir o copista, que é alguém que na Idade Média copia um livro, né, um momento em que já existem livros, mas que ainda não tem imprensa. Então a pessoa, para reproduzir um livro, tinha que copiar o livro inteiro, e havia pessoas especialistas em fazer isso, que eram os chamados copistas, e mais recentemente os gráficos, não é, que têm exatamente esse trabalho de reproduzir os textos. É, portanto, um conjunto de profissões muito amplas. Eu estou dando alguns exemplos, vocês certamente vão pensar em outros desses exemplos. Um segundo tipo de profissão é aquela ligada à produção de objetos de escrita, seja a produção intelectual, a criação intelectual, como o escritor, como o crítico literário, como o professor, o intelectual, ou ligado à produção mesma do objeto, que será motivo de circulação pela sociedade, caso do livreiro, caso do editor, de alguma forma o revisor, enfim, as pessoas envolvidas na produção gráfica, na produção do material que chegará até as pessoas. É assim, portanto, uma gama bastante grande de profissões que, vejam, não apenas usam a escrita, mas atuam profissionalmente em função da escrita. Se nós pensássemos em pessoas que usam a escrita, incluiríamos muitas outras profissões, como os juristas, os políticos, os cientistas. Há muitas profissões que usam a escrita. O conjunto de profissões a que eu me referia eram profissões que vivem em função da escrita. Bom,
E, do mesmo modo que nós temos profissões ligadas à escrita, nós temos uma série de lugares e utensílios de leitura e escrita que resultaram na sociedade em função do desenvolvimento da escrita e da presença cada vez maior da escrita na nossa sociedade. Utensílios. A escrita depende basicamente de duas coisas. Uma base, onde vai estar o texto, e um instrumento que vai servir para inscrever o texto naquela base. Os antigos usaram, por exemplo, casca de tartaruga e pincel e tinta, usaram pedaços de argila, barras de argila sobre a qual escreviam com estilete, usaram casca de árvore, que gerou o famoso papiro, usavam peles de animais, que gerou o pergaminho e assim por diante. Na nossa sociedade, o principal instrumento é o papel. Hoje, além do papel, o segundo grande instrumento é a tela da televisão, a tela do computador, a tela do aparelho celular ou de outro aparelho que seja capaz de reproduzir um texto impresso, um texto que se manifesta na forma impressa. Então, há uma série de utensílios dessa natureza. Vamos pensar alguns desses utensílios. Eu falei já do lápis, mas eu podia lembrar a borracha, a lapiseira, a caneta, o tinteiro, o mata-borrão, que hoje não existe mais, porque no seu lugar tem o branquinho, mas que até pouco tempo as pessoas utilizavam, porque escreviam com caneta e tinta, enfim, uma infinidade de utensílios que marcam o nosso cotidiano, que constroem a nossa cultura, que, enfim, nos põe em relação com a cultura, com a sociedade, com a produção, de uma certa maneira. E da mesma forma que nós temos objetos, nós temos lugares. O lugar por excelência da escrita, mais conhecido de todos, certamente é a biblioteca. Mas também a redação de um jornal é um lugar de escrita. Como a sala de aula é um lugar de escrita. Como escritório é um lugar de escrita. Aliás, o nome escritório vem de escrita. Então, nós temos muitos lugares pensados na nossa sociedade para servirem para a produção da escrita, ou para o armazenamento da escrita, ou para o ensino da escrita e assim por diante. E há outros tipos de lugares, lugares talvez mais pessoais. Penso, por exemplo, num banco de praça. É certo que quando se pensa numa praça, se pensa também que alguém vai sentar no banco para ler um jornal. Penso, por exemplo, numa poltrona em casa, que algumas pessoas chamam de nicho de leitura. Penso nos cantinhos de leitura que muitas escolas têm constituído para que as suas crianças possam ler. Enfim, há uma série de lugares físicos organizados e pensados para serem lugares de escrita. Como vimos, pensar a escrita e pensar a sociedade de cultura escrita e pensar o letramento é muito mais do que pensar simplesmente aprender, ler e escrever ou o uso imediato da leitura e da escrita, mas, acima de tudo, pensar um modo de ser na vida. O corpo é um texto. Há que saber interpretá-lo. Alguns corpos, no entanto, vêm em forma de hieroglifo, dificílimos. Ou a incompetência nossa, iletrados diante dele. Quantas são as letras do alfabeto do corpo amado? Como soletrá-lo? Como sabê-lo na ponta da língua? Tem 24 letras? Quantas letras estranhas, estrangeiras nesse corpo? Como achar o ponto G na cartilha de um corpo? Quantas novas letras podem ser incorporadas nessa interminável e amorosa alfabetização? Movido pelo amor, pela paixão, pode o corpo falar idiomas que antes desconhecia. O médico até que se parece com o amante. Ele também lê o corpo. Vem daí a semiologia, ciência da leitura dos sinais, dos sintomas. Daí partiu Freud para ler o interior, o invisível texto estampado no inconsciente. Então, os lacanianos todos se deliciaram jogando com as letras. A letra do corpo, o corpo da letra. Um paisagista lê a vida de maneira florida e sombreada. Fazer um jardim é reler o mundo, reordenar o texto natural,
A paisagem pode ter sotaque. Por isso se fala de um jardim italiano, de um jardim francês, de um jardim inglês. E quando jardineiros barrocos instalavam assombrosas grutas e jorros d'água entre seus canteiros, estavam saudando as elipses do mistério nos extremos, que são a pedra e a água, o movimento e a eternidade. O urbanista e o arquiteto igualmente escrevem, melhor dito, inscrevem um texto na prancheta da realidade. Traçados de avenidas podem ser absolutistas, militaristas, e o risco das ruas pode ser democrático, dando expressividade às comunidades. Ler é uma forma de escrever com mão alheia. O quadro que acabamos de ver é baseado em um texto do escritor Afonso Romana de Santana, uma crônica em que ele faz um elogio à leitura. Nestes fragmentos que nos foram apresentados, podemos perceber uma forte correlação com o tema da nossa aula. Afonso Romano nos chama a atenção que há muitas formas de ler, como no caso da medicina, no caso do paisagismo, do urbanismo, e também muitas formas de escrever, de inscrever o pensamento, inscrever a visão de mundo em formas orgânicas, estruturadas, simbólicas. São formas de escrita, são linguagens que, mesmo que não sejam exatamente iguais à linguagem alfabética, fazem parte do mesmo contexto de cultura escrita. Esse texto muito bonito e muito vibrante nos traz, portanto, a ideia da cultura escrita como sendo uma forma de viver, uma forma de compreender o mundo, uma forma de posicionar-se no mundo. E é também um convite a cada um de nós para que realizemos nossas leituras, nossas interpretações, nossas ações sobre este mundo. Bom, a dica para vocês é uma atividade de investigação do cotidiano. Considere um dia de vida, da hora que acorda à hora em que se deita. E façam o registro de cada uma das atividades que realizaram e de que forma a escrita participou mais ou menos diretamente desta atividade. Depois, se possível, comparem uns com os outros, com os colegas. Vocês poderão ter surpresas bastante agradáveis e interessantes. A sugestão de uma leitura, a leitura da obra A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, de Roger Chartier. A editora Unesp, e bons estudos para todos.